Agora são 6h49, estamos de volta com o Manhã no Ar. E recentemente houve a retomada e ampliação por parte do governo federal do programa de concessões e privatizações nos segmentos de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, hidrelétricas, petróleo, gás natural e energia. E o estado do Amazonas se faz presente nesse mutirão privatizante do governo Temer. Ainda este ano deverão entrar no programa de concessões algumas privatizações relacionadas ao estado. E para falar mais sobre isso e as possíveis consequências, nós estamos recebendo hoje aqui no Manhã no Ar o Jorge Abraim Filho, que é economista e auditor fiscal, especialista nessa questão de privatizações. Seja muito bem-vindo, ótimo dia. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Adriane. Quando a gente fala em privatização, muita gente defende esse modelo de economia e outras pessoas são radicalmente contra. No caso específico desse pacote privatizante do governo Temer, existem algumas questões que chamam a atenção, como, por exemplo, a pressa para que se aprove, para que se inicie esse processo. Eu, particularmente, acho que tudo que é feito às pressas inspira muito cuidado e preocupação. Olha, você disse tudo. O problema do Brasil é que o Brasil é cruel com posições intermediárias. O debate não é estatizar ou privatizar, o debate é como privatizar. O modelo brasileiro de privatização é perdulário, porque o governo oferece alguns recursos na hora do leilão, mas depois abre as linhas de financiamento do BNDES com crédito subsidiado para essas empresas. Nós já gastamos com subsídio nos últimos 8 anos 750 bilhões de reais. Quer dizer, então é um modelo totalmente distorcido, no qual eu ganho dinheiro agora para depois financiar o comprador ao longo do tempo. Então, eu acho precipitada essa privatização nesse contexto desse ano ruim que nós estamos tendo. Então, Jorge, é mais ou menos assim, como se eu fosse vender uma casa. Perfeito. Aí eu recebo esse dinheiro, né, da venda, só que ainda precisa reformar e está previsto... E é você quem vai pagar essa reforma para o comprador. Então, o meu lucro, ele é ilusório. É totalmente ilusório. Nós deveríamos ter um modelo de privatização como o britânico. Você cria as condições do negócio, vende o negócio e não se mete mais nele, não coloca um centavo de dinheiro público nele. Tem que ser mais ou menos desse jeito. O ano é ruim. Imagine um pai de família vendendo uma casa durante a recessão. Não vai conseguir um bom preço. Tem que baixar para conseguir vender. Se nós observarmos as compras de aeroportos que foram feitas no Brasil, foram feitas por empreiteiras brasileiras. Essas empreiteiras estão com grandes dificuldades agora, já vão devolver Viracopos, vão devolver Cumbica. Então, você verifica que o modelo era um modelo que não se sustentava sozinho. Então, você tem que fazer um modelo de privatização aberto a qualquer empresa do planeta, não tem esse negócio de controle nacional, não há necessidade disso. E você tem que fazer com calma, com bastante calma, planejando a venda, para que aquele passivo saia do Estado e o Estado não mais se preocupe com ele. Não tem sido assim no Brasil. Eu acho precipitada essa decisão de vender agora. Quando a gente tem um imóvel, por exemplo, que quer colocar à venda, só coloca à venda em período de crise, se você realmente estiver precisando muito daquele dinheiro. Se você não estiver precisando, dá uma segurada, espera a economia dar uma melhorada. O que está acontecendo com o governo federal agora? Essa pressa para privatização é para cobrir algum combo? Exatamente. Ele tem um déficit primário alto, então qualquer coisa que ingresse já diminui o déficit. Só que ele não está fazendo o seguinte cálculo: quanto vai custar para ele a partir dos anos seguintes. Tem que ser um modelo de privatização em que ele se livre daquilo. Eu tenho certeza absoluta que quem comprar esses ativos, porto, usina termoelétrica, rodovia, aeroporto, no dia seguinte vai estar no guichê do BNDES pedindo financiamento, e o financiamento do BNDES, por enquanto, tem sido com crédito subsidiado. Quer dizer, eu estou trocando uma economia, uma injeção de recursos agora, por uma saída de recursos no futuro. Então, isso tem que ser balanceado. Seria, mais uma vez, essa questão de lucro ilusório. Eu estou com déficit fiscal, uma meta fiscal que precisa ser atingida, vou privatizar, entra esse dinheiro, coloquei ali na conta que entrou o dinheiro, mas depois eu pego parte desse dinheiro e financio quem comprou. Exatamente. O governo está fazendo isso para jogar para a plateia, ou seja, ele precisa angariar algum recurso agora para dizer ao mercado: eu estou fazendo caixa. Mas é mais uma questão política, porque você pode atravessar o ano com um déficit primário de 160 bilhões. Se houver uma queda na taxa de juros, tem condições para isso. A inflação já está derrubada. Então, a redução de 1 ponto percentual na taxa de juros do Banco Central já é uma economia de 26 bilhões de reais. Quer dizer, uma economia superior que ele vai obter vendendo esses ativos.
Então seria muito mais interessante ele jogar de forma sincera, gente, é uma longa travessia, nós vamos ter que suportar esse déficit primário, graças a Deus os juros estão caindo, vamos conseguir economizar aqui, corta ali e vamos preparar um pacote de privatização que seja autossustentável, que o governo não precise socorrer o comprador depois. Ele tem que ser por aí. A gente falando assim, as pessoas imaginam, nossa, a privatização é um monstro, um bicho de 7 cabeças que só traz problemas. Na verdade, o que está sendo questionado é o modelo, como De tem sido privatização. feito. Eu sou um privatista, eu só não gosto de privatização feita por nós, que até agora o modelo não tem sido perfeitamente funcional. Nós temos uma telefonia hoje que permite a cada brasileiro, qualquer brasileiro, ter uma linha de telefone. Mas ainda temos uma das telefonias mais caras do planeta, uma das telefonias mais ineficientes do planeta. Então, quer dizer, isso tinha que ter sido discutido. Vamos privatizar, mas vamos exigir desempenho, performance, vamos baixar o custo. É fundamental que o preço caia. O preço do porto tem que cair, do aeroporto, da energia elétrica. Tudo tem que estar condicionado no momento da privatização. Esse exemplo de telefonia, da privatização dela, havia no início uma previsão de que eles usariam os prédios públicos e depois, por exemplo, esses prédios depois de uma década seriam devolvidos, Exato. Essa estrutura nossa, física, seria devolvida. O que o governo fez? Deu. O problema todo é que se criou o fato consumado. A maior parte desse equipamento da telefonia, por exemplo, era ainda do tempo da tecnologia analógica. Então você tem cabeamentos depreciados, você tem equipamentos depreciados. Eu não sei nem mesmo se o governo poderia vender isso no estado em que se encontrava. Eu deveria ter discutido isso no início. Olha, você vai ficar com tudo isso, vai me pagar em 20 anos, 30 anos, já seria muito mais negócio. Até porque o tipo de tecnologia vai ficando em desuso, ele não tem nem para quem vender essas coisas. Se ele tomar de volta, ele não vai ter para quem vender. Então esse é o problema. Trazendo esse pacote privatizante para a nossa realidade aqui no estado, o que é que está previsto aqui na nossa região para entrar, que pode ser privatizado? Não, o que é privatizável aqui seria, por exemplo, a Companhia de Energia Elétrica. A Eletrobras. A Eletronorte, que é a parte da Eletronorte aqui. O aeroporto, que tem o maior terminal de cargas do Brasil, ele é um bom ativo para ser vendido. O Porto de Manaus, que poderia ser modernizado, até mudado de lugar. Então, tudo isso é privatizável, mas eu não vejo no ano de 2017 condições econômicas de se obter uma boa remuneração na venda desses ativos. Até porque o investimento, por exemplo, no aeroporto foi gigantesco, né? Foi um aeroporto reformado para a época da Copa do Mundo, é o maior terminal de cargas. A gente já teve uma desativação agora das atividades do Eduardinho, né? Exatamente. Passaram para o Eduardão e aí causa uma preocupação de funcionalidade, de quem iria continuar trabalhando ou não. Porque quem assumir aquilo ali vai querer vantagens, porque precisa fazer investimentos, a demanda por passagens e cargas caiu, então o sujeito vai colocar isso na equação. Então, por isso que eu ainda preferiria que se deixasse essa privatização para a retomada da economia em 2018 e 2019, que você conseguiria um preço bem melhor e condições de financiamento externos bem melhor também. Entendi. E a previsão dentro desse pacote no Congresso Nacional é de que seja ainda esse ano? É porque está sendo feito de forma a se tapar um rombo, quer dizer, é questão de curto prazo. Nós temos que ser mais corajosos. A sociedade brasileira está amadurecida, ela aceita conversar, dialogar. Gente, vamos segurar um pouco mais esse déficit, mas vamos obter uma valorização maior dos nossos ativos, uma funcionalidade maior das nossas empresas. Dá para ter essa conversa, esse diálogo com a sociedade. Mas se a gente não conseguir atingir essa meta fiscal, também não acabaria sendo um problema lá na frente? A gente Porque não conseguiria o governo foi extremamente otimista na fixação da meta fiscal. Ele deveria ter sido realista. Olha, o rombo foi grande, vai ser 160 bilhões de reais esse ano. Dá para ter essa conversa com a sociedade e com o mercado. Essa meta é o próprio governo que estabelece para que ele que estabeleceu achando que a economia começaria a crescer aceleradamente em 2017. Só que o fundo do poço foi grande, nós perdemos 10% do PIB. Quer dizer, você perde, são 600 bilhões de reais a menos todo ano. São 240 bilhões de reais a menos em arrecadação tributária todo ano. Então foi um buraco muito fundo, você não sai dele tão rapidamente nem tão facilmente. Jorge, para que a gente tem esperança de que esse pacote privatizante não vai ser colocado de uma vez logo nesse ano para a gente, quem pode barrar? É o parlamento? O Congresso, com certeza. E, finalmente, uma conscientização. Nós não podemos privatizar para subsidiarmos depois, privatizar para termos que financiar depois. A privatização é um divórcio definitivo.
olha, você leva a empresa e não procure mais o BNDES. Seria maravilhoso se fosse desse jeito. O filho agora é teu. Tá certo. O filho agora é teu, você passa essa responsabilidade para quem comprou. Exatamente, acabou-se. E é como foi na Inglaterra, como foi na Espanha. Você realmente se livra daquilo ali. E o que é mais importante, ganha dinheiro. Se nós compararmos a entrada de recursos líquidos na Inglaterra com o Brasil, é dramático. A diferença é muito grande. Eles não têm BNDES. Tá? Muito obrigada por sua visita aqui no Muito Manhã no Ar, obrigado. por trazer esclarecimentos Tá, para a eu gente. agradeço. Sempre bom falar sobre isso, para que a sociedade tenha consciência, né, do que está acontecendo e também possa se movimentar, né, para que esse tipo de situação não nos prejudique. Não adianta atingir uma meta fiscal agora e ter prejuízos nos próximos anos. Exatamente, perfeitamente. Obrigado, Adriane. Agradeço a oportunidade. Recebi hoje aqui no Manhã no Ar o Jorge Abraim Filho, economista e auditor fiscal. E o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região abriu inscrições de processos para a 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. A ideia é facilitar a conciliação entre o trabalhador e as empresas. Quem tem as informações sobre esse assunto é a Júlia Magalhães, com quem eu volto a conversar. Oi, Júlia. Perdão, é a Thea Morel. Perdão, vamos conversar com a Thea. Desculpa, Thea. Olá, Thea. Bom dia, Até Wilson, quando bom as dia. pessoas podem se inscrever seus processos e como elas podem fazer? Olha, Wilson, essa inscrição ela pode ser feita pela internet, né? A pessoa não precisa sequer sair de casa e elas devem ser feitas até o dia 1º de setembro. O endereço eletrônico é o www.trt11.jus.br. Através desse endereço eletrônico existe um formulário específico que deve ser preenchido ou pelo advogado ou por qualquer uma das partes para que seja feita o agendamento para participar da Semana Nacional de Execução Trabalhista, né? Os dados são muito importantes que sejam informados nesse formulário, né? Entre esses dados tem o nome das partes, da pessoa que entrou com o processo, da empresa, né? O CNPJ certinho. É preciso colocar também o número do processo, né? O processo já tem que ter dado entrada realmente na Justiça e já está cadastrado dentro do sistema do Tribunal Regional do Trabalho e tem que ser colocado também dados para contato com as duas partes. Por quê? Porque o tribunal vai fazer o agendamento para participar da semana e precisa notificar as duas partes para que os dois compareçam durante a semana de conciliação. A gente está falando aí de uma semana realmente muito importante, porque só no ano passado foram aí pelo menos 3.206 agendamentos feitos, com 24 milhões em créditos trabalhistas que foram pagos para as pessoas, para aquelas ações em que realmente aconteceu o acordo. Existe a possibilidade das duas partes fazerem esse agendamento agora, existe também a possibilidade das duas partes comparecerem durante a semana de conciliação que vai acontecer entre os dias 18 até o dia 22 de setembro. Mas aí no caso desse comparecimento, Wilson, ele precisa ter aí as duas partes presentes. Não adianta ir só uma das partes, porque aí não vai ter conciliação, não tem acordo, então não adianta muito ir só uma das partes tentando conseguir uma audiência. Se houver a possibilidade de acordo, não conseguir fazer esse agendamento até o dia 1º de setembro, você pode entrar em contato com a outra parte e se tiver aí realmente algum tipo de conciliação, ela pode ser feita com a presença de dois representantes durante a semana de conciliação. Esse comparecimento ele deve ser feito, né, em uma das 19 varas trabalhistas aqui de Manaus. Nós temos também 3 varas trabalhistas que vão estar participando da semana de conciliação lá em Boa Vista, né, na capital de Roraima. E nós temos pelo menos 10 municípios aqui do interior do Amazonas onde essa Semana Nacional de Execução Trabalhista vai estar acontecendo. E no caso aí vai acontecer entre os dias 18 a 22 de setembro, também nos municípios de Parintins, de Tefé, de Coari, de Eirunepé, de Itacoatiara, de Manacapuru, de Humaitá, Lábrea, Tabatinga e Presidente Figueiredo. Então, nas varas trabalhistas de qualquer um desses 10 municípios, ou daqui de Manaus ou de Boa Vista, a semana de conciliação vai estar acontecendo. Você pode comparecer espontaneamente, mas o ideal mesmo é já fazer o agendamento até o dia 1º de setembro, dentro do site do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região. 11ª Região é justamente a região que atende aqui o estado do Amazonas e também o estado de Roraima. O Wilson. Ok, muito obrigado. Até daqui a pouco, Thea. E depois do intervalo comercial tem o quadro A Vaga é Sua. Nós vamos conhecer a profissão de cibersegurança.
Tem ainda a nossa interação com a Rádio Acrítica. A gente fala do número de acidentes graves nas ruas e nas estradas aqui do Amazonas. É um instante só.